Olá, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Lilian Santos. Ela é diretora da Rede Estadual de Ensino e ela é coordenadora da Frente LGBTQIA+, de Suzano. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, querido. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. É um prazer nosso receber você. Mais uma vez, já é essa a segunda entrevista que você faz com a gente. E, Lilian, a gente está aqui porque nos próximos dias Suzano vai ter um evento muito importante que é a segunda parada LGBTQIA+, de Suzano. Você é uma ativista da causa e eu queria saber como começou o seu ativismo, em defesa dos direitos da causa LGBTQIA+. Bom, é isso, eu sou professora, né? Então, na área da educação, você lida com questões da existência humana. Então, o meu ativismo, que depois se transformou em militância organizada, começou de modo muito orgânico mesmo, né? Dentro da escola, né? Por perceber as questões, por conta da minha orientação sexual também, né? Eu sou lésbica, então a gente sabe bem o que a gente sofre na pele, né, o preconceito, ainda que é isso, eu sou uma mulher branca, cisgênera, então eu me enquadro num padrão que, de modo geral, me faz ser aceita com muito mais facilidade, né, nos contextos do que pessoas que não são, né? Então, as pessoas negras, as pessoas que não são cisgêneras, as transgêneras, elas sofrem muito mais do que eu, tenho essa consciência. Então, por conta da minha vivência e também da vivência dentro da escola, eu comecei a fazer questionamentos junto com outros colegas professores. E aí a gente fundou em 2011 um coletivo, o primeiro coletivo LGBT de Suzano, o Pavão. E aí, desde então, não parei mais, virei militante da causa mesmo, e até que a nossa vida seja justa, que a gente tenha direitos garantidos, a gente está na luta. E Lilian, você é professora há quanto tempo? Você foi professora, você também hoje já é diretora da rede municipal. Quanto tempo? Como você foi encaminhada para essa vida de professora? O que te motivou a ser professora? Quanto tempo você já está na área da educação? Eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 42, né? Eu fui para a área da educação, em verdade, porque eu sou filha de mãe divorciada, né? Então, a minha mãe trabalhava, eu gostava muito, fazia teatro. Eu era, inclusive, do grupo dos contadores de mentira, né, que está sendo injustamente aí atacado, né, enfim, sofrendo. Então, toda a minha solidariedade ao teatro aqui também. Os contadores de mentira ficam. Lá eu comecei a fazer teatro e eu queria ser atriz. Só que a minha condição de vida, né, a minha mãe trabalhadora, não tinha condição de me levar para São Paulo, enfim, para continuar. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu estudava na Vila Morim, ali no Morato de Oliveira. Tinha a UMC, estava na época de fazer processo seletivo, né? Não vestibular, e, enfim, solidário, então era 1 quilo de alimento. Eu fui fazer o vestibular e tinha que escolher. Eu queria fazer arte cênica, não podia. E aí fui fazer letras, porque eu sabia que eu ia ter aula de literatura. Enfim, fiz letras e aos 18 anos comecei a dar aula na rede estadual e me apaixonei, assim, não porque seja um sacerdócio, é uma profissão, né? Eu sou uma profissional da educação, da pedagogia, mas trabalhar com o ser humano, ver a transformação, trabalhar com a juventude é uma coisa que fortalece e faz a gente ter esperança. Então, eu comecei aos 18 anos e o caminho foi esse, mas eu sou completamente apaixonada pela área e há algum tempo eu estou diretora, mas eu sempre digo, eu sou professora, estou diretora. E Lilian, a gente sempre fala da escola como um local de acolhimento. Acolhimento a todas as pessoas, a todos os jovens, em todos os sentidos. E eu gostaria de saber, você tem visto as escolas como esse tipo de local de acolhimento para as pessoas LGBTs? Eu gostaria de te dizer que sim, mas eu não posso. É isso, eu estou há 22 anos na rede, né? E, infelizmente, as escolas ainda são um espaço violento para a comunidade LGBT, especialmente para as
pessoas transexuais e para as travestis, né? Quando é que você visitou uma escola, ou na nossa época de escola, é só alguém me contar, né? Tinha alguma travesti estudando com você? Não. Então, porque essas pessoas, elas estão marginalizadas. A escola, ela, é isso, né? O que a LDB prevê é que ela seja um espaço de inclusão, mas, em verdade, ela ainda é um espaço que exclui. Por quê? Porque a escola ainda perpetua a ideia de que existe um padrão, existe uma norma, uma maneira de ser, que é de X, Y, Z. No nosso caso, falando aqui dos LGBTs, que é binário, então, ou é o homem com pênis, ou é a mulher com a vagina, e a heteronormatividade, então a menina precisa gostar do menino, ter desejo pelo menino e vice-versa. E é isso, a escola, ela ignora que os seres humanos não são todos assim. Então, as pessoas que não se enquadram nesse padrão, elas não se sentem à vontade, elas não se sentem parte. E, para além disso, a formação de professores ainda é, infelizmente, muito, muito aquém do que deveria no que se refere à diversidade, né? Então, os professores e as professoras também têm muita dificuldade ainda de lidar com esse tema e, consequentemente, acabam tendo também atitudes discriminatórias. E não são só professores e professoras, eu sou diretora, né, e os gestores de escola, inclusive, talvez principalmente, porque eu, como diretora de escola, né, eu posso garantir algumas coisas para os professores e professoras, no sentido de garantir formação, momentos de reflexão, ainda que a gente não tenha total autonomia, mas é possível. Então, existe ainda muito a que se fazer, e as escolas, infelizmente, ainda são espaços violentos, porque as pessoas LGBTs, a juventude LGBT, que se arrisca a ficar dentro da escola, porque é um risco, é isso, apanha no banheiro, sofre piada dentro da sala de aula, e, infelizmente, isso ainda acontece. Então, as escolas ainda são ambientes violentos. E, assim, você citou, infelizmente, que as escolas são ainda esses ambientes violentos, e há algum tempo atrás tivemos um episódio de violência também em Suzano, numa escola da rede estadual, contra uma jovem transexual. E foi um caso que repercutiu nacionalmente, foi um absurdo que ocorreu, foi covardemente agredida. Isso ainda é reflexo de uma sociedade que tenta, de forma geral, marginalizar essas pessoas? Sem dúvida nenhuma. A gente vive, assim como a gente, né, sabe que o Brasil é um país racista, fundado no racismo, né, a LGBTfobia é um braço também, né, de uma sociedade fundada a partir de preconceitos e discriminação para poder dar privilégios para um grupo minoritário, né, um grupo branco, um grupo hétero, um grupo cis, um grupo rico de pessoas. Essas pessoas têm os seus direitos, não é? Garantidos. Essas pessoas, dificilmente você vai ouvir uma pessoa branca, rica, um homem hétero, branco, cis, rico, reclamando que sofre preconceito, que apanhou na rua. Por que ele não sofre isso? Porque o país, a nossa sociedade, infelizmente Suzano não é diferente, né, tá organizado para essas pessoas. Então, todo mundo que está fora disso sofre. Então, a gente que é LGBT, a gente está fora dessa norma, né? E o que a gente quer dizer é, essa norma, em verdade, ela não existe. Então, eu acho que essa ideia de que somos todos iguais, eu tenho certeza, ela é mentirosa, ela é falaciosa, justamente para conseguir perpetuar esse discurso preconceituoso. Então, esse ataque, né, a essa aluna é um reflexo disso e um reflexo do que a gente acabou de dizer. As escolas, elas reagem. E elas não podem reagir quando acontece alguma coisa. Elas têm que agir cotidianamente, de modo que a escola tenha uma prática em todos os seus... Da hora que as crianças colocam o pé dentro da escola, né? Tudo que acontece ali tem que ser anti-LGBTfóbico, tem que ser antirracista, não é? Então, quando não é assim, quando estoura um problema, a escola é obrigada a agir. Aí faz um projeto, aí faz um negócio, aí repercute e passou. Eu tenho certeza que se você voltar lá na escola, talvez o projeto pedagógico da escola tenha continuado o mesmo. Uhum. Então, assim, Lilian, e recentemente, no dia 28, foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Sim. Eu queria entender também o motivo dessa data ser estabelecida, mas principalmente, diante de todos esses problemas, qual a importância de se ter uma data como essa
para destacar o orgulho das pessoas LGBTs? Então, é importante a sua pergunta, porque o dia 28 é um dia simbólico de luta do movimento, né? Eu acho que quando a gente fala luta, às vezes acho que fica uma coisa muito abstrata, né? E o dia 28 eu acho que é um bom exemplo, né? O dia 28 ele nasce, né, da revolta de Stonewall, em 69, se eu não me engano, 28 de julho de 69, né, num bar em Nova York, em Stonewall, travestis. E é importante dizer, né, esse movimento, as paradas LGBTs, nascem com um movimento de luta das travestis, né, de pessoas transexuais. Porque elas se rebelaram contra os ataques constantes e violentos da polícia nova-iorquina nesse bar, né? Então, daí elas se rebelaram, se revoltaram mesmo, e esse dia é marcado, portanto, como um dia de luta. Então, quando a gente fala um dia de luta, é por quê? Porque essa população é a população que morre diariamente. Eu acabei aqui, aguardando a entrevista, eu estava vendo a notícia, né, de um menino trans que foi assassinado. Ele tinha 19 anos. Ele foi assassinado único e exclusivamente por quê? Porque ele não se enquadrava no gênero que dizem que ele tinha que se enquadrar. Ora, né, isso é uma desumanidade. Então, quando a gente fala que é um dia de luta, é um dia para fazer pensar no direito humano. Então, a luta LGBT compõe a luta pelos direitos humanos, pelo direito de existir. E o dia 28 é um dia para lembrar isso. E por isso que a gente vai para a rua e faz paradas para que isso não se perca. E daí, eu gostaria também de destacar alguns avanços que a causa LGBT também teve, principalmente nos últimos anos. Neste ano, completou 10 anos da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que obrigou os cartórios de todo o país a celebrarem casamentos homoafetivos. Desde então, os números quadriplicaram. Só em 2022 foram realizados 12.987 casamentos. Também foi registrado que, desde a autorização dada em 2018, mais de 10 mil registros de mudança de nome e sexo foram feitos nos cartórios do Brasil. Esses números mostram que há um avanço nos direitos dos LGBTs? Sim, é inegável, né? A gente não pode negar os pequenos avanços que historicamente a gente tem tido, né? Uhum. Eu acho que a questão do casamento civil, né, que é importantíssimo, porque o casamento civil ele está diretamente ligado a direitos, né? Sim. A direito, eu, por exemplo, eu tenho uma filha com outra mulher, né? Então, eu tenho que ter o direito de ir e vir, de viajar, sair do estado com a minha filha, né, e com a minha companheira, né? Então, quando a gente fala de casamento civil, a gente está falando de ser reconhecido pelo Estado como família. Uhum. Então, se você, né, casar com uma mulher, tiver filhos, você tem alguns direitos garantidos pelo Estado, porque você é reconhecido como família. Nós também precisávamos ser, porque se não somos, a gente tem direitos negados. Então, o avanço, né, existe, né? A questão também da retificação de nomes, né? Com relação não só à orientação sexual, mas principalmente com relação à identidade de gênero, sem dúvida nenhuma é um avanço. Mas eu acho que dos avanços, primeiro, há muito que avançar, né? Porque o Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. Isso é uma vergonha, né, para nós. Mas eu acho que um dos avanços importantes, porque essas coisas só mudam se a gente mexe na estrutura, né, da sociedade. E quem é que mexe na estrutura na sociedade? Quem está no poder. Né, quem tem poder. E, portanto, a gente ter figuras, né, como Caroline Yara, co-deputada estadual, como Érica Hilton, deputada federal, nos espaços de poder, eu acho que isso é um avanço muito importante, porque as pessoas LGBTs, elas precisam estar nas instâncias de poder. E nós estarmos lá, isso é um avanço, porque lá na Câmara, né, pautando no Legislativo, os nossos direitos, que a gente avança. Então, eu acho que um dos princípios... Claro que essa questão, né, que você coloca sem dúvida nenhum, um avanço, mas eu acho importante a gente frisar esse avanço, né, da população LGBT nas instâncias de poder. E eu acho que é por isso que a gente tem que lutar. Nós temos que estar organizados em partidos políticos, nós temos que estar no movimento social, nós temos que ser eleitas, né, para estar nas câmaras municipais, estaduais e federais, porque mexendo na estrutura de poder que a vida da gente vai melhorar.
E daí, Lilian, você citou, por exemplo, as questões das retificações de nome. Recentemente, a OAB em Suzano realizou um mutirão de retificação de nome para pessoas transexuais e não binárias. E também a Prefeitura de Itaquaquecetuba, aqui também da região, realizou o mesmo processo lá na cidade. Você acha que isso é o início, pelo menos, dos governos reparando mais, notando mais as necessidades da população? E isso é bom? Não é um pouco desse início, dessas mudanças um pouco de estrutura que a gente tem buscado? Sim, não, sem dúvida nenhuma, assim, a gente avança, né? Agora, o que é importante, eu acho que a gente frisar, avança como? Avança por quê? Avança porque em 1969, travestis se rebelaram e foram para a luta. Avança porque a Frente LGBT de Suzano estava em parceria, né, com a OAB, com a Comissão de Direitos Humanos. A gente construiu essa ação, né, porque quem tem acesso, não é, à população trans, às travestis, quem é que convive, quem é que sabe das mazelas? É o movimento, né? Então, nós construímos junto com a OAB essa ação de retificação. Então, os avanços, eles vêm por quê? Porque existe um movimento que luta, que grita, que diz, olha, precisamos, né, disso, daquilo, precisamos ter o direito a ser chamado pelo nome que a gente se reconhece, preciso ter o direito de ter meu documento assim. Então, sem dúvida nenhuma, essa ação, né, da OAB com a Frente LGBT de Suzano foi histórica. Né, histórico, e é uma ação que, infelizmente, não é uma ação do Estado, nem do governo municipal, é importante frisar. Né? É uma ação, uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Suzano, depois lá em Itaquá, junto com o movimento. Então, veja, você tem razão quando diz, estamos avançando, estamos, mas estamos avançando como? Com luta. Sim. Né, com luta. Então, eu acho que é isso que é importante. E os gestores, né, que eles precisam reconhecer e pautar essas lutas e garantir a gente, né, dar o feedback disso. Porque enquanto eles não derem, a gente continua na luta. Né? E, Lilian, quais são os principais pontos que você, como uma pessoa de dentro, uma pessoa, um militante, mas também como uma pessoa LGBT, você vê que são ainda os principais pontos que precisam... A gente falou sobre acolhimento em muitos lugares para tirar essa marginalização das pessoas transexuais e dos travestis também, mas quais são os principais pontos de avanço que são necessários ainda na nossa sociedade, de uma forma geral? Olha, eu acho que a questão da violência, né, ela é essencial, ela é a primordial, porque quando você tem pessoas sendo violentadas diariamente, assassinadas, esse precisa ser o nosso, a nossa prioridade zero. Né? É combater o discurso de ódio, né? A violência física e psicológica que a população LGBT sofre. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que é mais sério, né? E que, na verdade, é tudo, né? É a violência. Não é? É inadmissível essa violência que tira a vida das pessoas. Então, o primeiro combate, a nossa primeira luta é para que a gente não morra. Né? Uma travesti, hoje, que tem 35 anos, por exemplo, né? A Carol Yara, a deputada que eu dei aqui de exemplo, ela sempre fala isso. Né? Ela diz, eu já estou ficando velha, porque a vida da travesti é curta. Então, olha que triste. Não é? E ela coloca isso para pautar, né? Que, por que elas morrem cedo? Porque elas são assassinadas. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa primeira preocupação é o combate à violência mesmo contra a população. Lilian, você citou questões de discurso de ódio e de preconceito, e eu queria trazer um episódio que foi muito divulgado recentemente, que foi do caso do pastor evangélico André Valadão, que disse em uma pregação, abre aspas, aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse eu matava tudo e começava de novo, mas já prometi pra mim mesmo que não posso, então agora tá com vocês. Fecha aspas, se referindo às pessoas LGBTs. Eu queria entender, novamente, qual é o impacto que uma fala dessa, vinda de um líder religioso que é influente, e
E qual é o impacto dessa fala para a comunidade LGBT? Sendo que nós estamos num país, ele não falou no nosso país, ele falou lá nos Estados Unidos, né? Mas qual é o impacto que isso, uma fala de um líder religioso, tem na comunidade LGBT? Uma fala como essa, você imagina? Então, o impacto é assustador. A gente fica morrendo de medo, né? Porque, veja, um líder religioso, que até onde me consta, prega o quê? Não é? É um líder cristão, não é? Então, até onde me consta, né, os líderes religiosos têm conhecimento de que o cristianismo, dentre outras coisas, prega a comunhão, né? Prega o amor ao próximo. E eu não estou lembrada de ter lá a descrição de quem é esse próximo. Se ele tem que ser assim, 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 aí você ama. Se não for assim, você não ama. Então, veja, ele é, no mínimo, né, ele presta um desserviço para a comunidade que tem fé. Porque as pessoas que têm fé, né, elas creem e elas não são elas o problema. Né? As pessoas que têm fé, elas escutam essas lideranças religiosas acreditando que elas vão ajudá-las, né? Ou, enfim, dentro da fé de cada um. Então, essa pessoa, né? Esse líder religioso, ele é um criminoso, não é? Porque ele faz uso da fé alheia para disseminar discurso de ódio. Então, nós temos medo, mas o nosso medo não nos paralisa. Então, a gente reage com luta, a gente reage com coragem a esse tipo de discurso. Infelizmente, ele não é o único, né? Existe um projeto, né, dessas igrejas neopentecostais, na figura dos líderes mesmo religiosos, né, de disseminação de discurso de ódio. Não à toa, eles foram grandes apoiadores do, então, ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Quer dizer, quem dissemina discurso de ódio e diz que é em nome de Deus, no mínimo, um mentiroso, né? Porque, então, assim, isso nos causa muita tristeza, muito terror, mas, ao mesmo tempo, muito sentimento de resistência e de luta. A gente não aceita e não vamos aceitar. Não à toa ele está sofrendo as consequências. E a Érica Hilton, uma das deputadas que eu citei aqui, é uma das que vai colocar ele no lugar dele. E falando ainda um pouco sobre essas questões de avanço, sobre essas questões muitas vezes movidas pelos discursos religiosos, você acha que o diálogo entre os movimentos religiosos e a comunidade LGBT ainda é algo que necessita de avanços? Esse tipo de diálogo? Sim, eu acho que sim, porque é isso, né? As pessoas, né, que têm fé, isso inclui as pessoas LGBTs, existem pessoas LGBTs que têm, né, suas crenças, né, seus ritos, a sua fé, e o embate não acontece entre nós, entre a comunidade, entre as pessoas, não é? Eu convivo com pessoas que têm a sua fé, que têm a sua religião, né, que são evangélicas, convivem comigo, convivem com a minha filha. Eu sou diretora de escola, não é? Na minha escola eu recebia pais, mães, estudantes com a sua fé e garantia, inclusive, que eles fossem respeitados na sua fé, fosse ela qual fosse, né, dentro da escola. Então, as pessoas que têm fé, não é, a comunidade que frequenta igrejas, que tem, não são um problema. E portanto, a gente precisa, sim, se aproximar cada vez mais e ter essa conversa, porque, de modo geral, quando a gente conversa, quando a gente está perto, as pessoas compreendem que o que nós somos iguais no sentido de sermos pessoas e seres humanos. A gente só quer o direito de viver, de não morrer na esquina, de não apanhar, de ter o direito a ir à escola, a ter um trabalho. É isso. E as pessoas compreendem isso. Esses líderes religiosos que têm outros interesses e por isso eles disseminam isso. Mas eu acho que essa aproximação ela é muito importante e ela acontece, mas ela precisa acontecer mais. E daí, Lilian, agora vamos falar de uma coisa boa. Uma coisa bem boa que vai acontecer neste domingo, no dia 23, a segunda parada LGBTQIA+, de Suzano, e vai ter o tema Tempo de Levante dos Corpos Trans e Travestis.
Eu acho que já, de tudo que a gente falou, já dá pra perceber por que foi escolhido esse tema. Mas eu queria contar como vocês chegaram, falando assim, não, esse ano vai ser esse o tema, como vocês chegaram toda nessa discussão. Conta um pouco pra gente. Isso, que bom que que já ficou aqui evidente, né? A gente viveu um período histórico terrível, ainda que a parada seja, de fato, uma felicidade poder falar aqui que nós vamos ter a segunda parada LGBT em Suzano, né? Mas é isso, né? Com um tema que demonstra que temos muitos problemas, na verdade, né? Mas a parada é para além de uma manifestação de luta, né, por direitos, ela é sim uma celebração da nossa existência. E a gente escolheu a temática T, que a gente fala, né, da sigla, justamente pelo período histórico que a gente está vivendo. A gente teve aí parlamentar, né, pondo peruca, sendo transfóbico no parlamento. A gente tem aí lideranças religiosas disseminando discurso de ódio. E a população que mais sofre com a LGBTfobia é a população T. Né? E por isso, Suzano, infelizmente, tem no seu histórico, né, episódios de violência, de criminalização, inclusive, das travestis, né, profissionais do sexo, que foram, enfim, violentadas também nos seus locais de trabalho. Tivemos episódios de espancamento, enfim. Então, Suzano, infelizmente, né, tem um histórico de violência contra essa população e, por isso, a gente entendeu que precisamos discutir isso, porque a gente acredita que as pessoas discutindo, pensando, refletindo, não é, elas vão compreender que esse discurso de ódio, ele é desumano, ele é violento e não faz a vida de ninguém melhorar, né? Então, é por isso que a gente decidiu fazer o levante dos corpos trans e travestis e vamos parafrasear Conceição Evaristo, né? Num de seus livros, um personagem diz: eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer. E o tema da parada é o levante, é hora do levante dos corpos trans e travestis. Eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de florescer, já que estamos na Cidade das Flores, né? Beleza. E eu gostaria de saber mais ou menos como vai ser o itinerário da parada, onde vai ser o ponto. Vai ter um ponto de encontro e um ponto de término, assim, vocês vão caminhar, como vai ser o horário de partida. Conta tudo pra gente. Vai ter show, vai ter apresentação. É tudo isso desse jeito, espero encontrar vocês lá também, né, para se divertir, para cobrir, enfim, para ouvir também, né. A concentração vai acontecer ali na Rua Abdo Rachid, ali aquela ruazinha ao lado do Burger King, a partir do meio-dia. Então, a partir do meio-dia estaremos lá com trio, com DJs. Então, a programação ela é composta de apresentações artísticas, né, de drags, das artes mesmo, da população LGBT. São artistas da cidade, da região, porque isso é importante também, porque esses artistas existem. Então, a parada ela vai acontecer a partir do meio-dia. A partir do meio-dia começa, então, a apresentação dos DJs, que vai ser intercalada com apresentações artísticas e atos, né, políticos, ou seja, falas, né? Então, porque a ideia é que a gente faça pensar sobre. Então, é esse misto de música, apresentação artística e falas para fazer pensar sobre a questão. A gente fica ali, depois a gente segue encaminhada, né, até a Avenida Mogi das Cruzes, né, onde a gente faz a dispersão à noite, né, lá para as 9h30, 10 horas. Então, a gente faz o trajeto, a Rua Campos Sales, depois a gente pega a Armando Salles, a Avenida Brasil, vai até a Mogi das Cruzes. E qual a expectativa de público, mais ou menos, que vocês têm, assim, de receber? Quanto vocês receberam na última? Qual a expectativa dessa? Então, a gente está aí numa expectativa. O ano passado foram 3.000 pessoas na rua. Então, a nossa expectativa, claro, é que, no mínimo, essas 3.000 voltem para a rua com a gente, mas a gente acredita que vai ter mais de 3.000 pessoas na rua. Beleza. E queria saber, essa parada conta com algum tipo de apoio do poder público, da prefeitura de Suzano, do governo do estado, alguma coisa assim, ou não, ou é totalmente uma realização da frente LGBT de Suzano com parceiros?
Então, quem realiza a parada LGBT aqui em Suzano somos nós, né, a Frente LGBT de Suzano, junto com mais 2 coletivos, a Casa da João, que é um coletivo de jovens periféricos aqui da cidade, né, do bairro do Miguel Badra. É um coletivo que vale a pena conhecer, gente, a juventude. E a Família Stronger, né, que desde o ano passado está com a gente na construção da parada. Então, somos nós que organizamos a parada, e a parada ela é resultado, como sempre, como eu digo sempre, de luta, não é? A gente diz que só a luta muda a vida e é verdade. Então, o resultado da nossa organização, o resultado da nossa mobilização, principalmente o resultado da parada do ano passado, né, que foi grande e mostrou que nós temos importância, né, e que nós estamos organizados, fez com que esse ano a gente conseguisse se organizar de modo a garantir toda a estrutura que a gente precisa, né? Então, nós, como Frente LGBT, a gente fez a inscrição no edital Mais Orgulho, que é do Governo do Estado de São Paulo, né? Mas nós não fomos contemplados, infelizmente, então a gente não tem, não recebeu verba pública, né? Mas nós construímos essa parada, né, a partir do apoio, principalmente do movimento sindical, os sindicatos, né? Então, a APUESP de São Paulo, né? A APUESP daqui de Suzano, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, a APUESP de São Carlos colaborou muito com a gente, outros sindicatos, como o Sindicato dos Metroviários, Sindicato do ABC, não posso esquecer, né, gente? O Sindicato dos Advogados de São Paulo, então a nossa construção, né, ela foi baseada no movimento de luta, no movimento sindical, junto também com o meu querido companheiro Fábio Torres, né, que é presidente do PSOL de Suzano, que em todo momento esteve comigo na articulação, né, desses apoios, desses parceiros, e junto com isso a organização da parada protocolou, né, no município, solicitando a estrutura que a gente precisa, né? A gente precisa ter banheiro químico à disposição, a gente precisa que a limpeza passe atrás da gente depois, porque ainda que a gente tenha uma organização, leve saco de lixo, fale para o povo não jogar as coisas na rua, né? É muita gente, a gente não tem pessoas para dar conta disso. Então, a gente precisa que a limpeza esteja junto com a gente, né? A Secretaria de Trânsito precisa acompanhar para garantir o nosso direito de livre manifestação e também não impedir as pessoas que estiverem transitando na cidade no mesmo dia. Então, é uma estrutura grande, mas a gente conseguiu protocolar tudo isso no município e a gente acredita, né, que até agora está tudo certo e a gente acredita que a gente vai ter tudo que a gente precisa, porque o nosso direito de livre manifestação precisa ser garantido e será. Então, está tudo organizado para a gente fazer uma parada linda no domingo. Grandes expectativas, né, Lilian? E assim, até o ano passado, Suzano não possuía uma parada LGBTQIA+. E hoje a expectativa é que cada vez cresça. Cada ano que passe, daqui 10 anos a gente possa estar falando novamente, a gente possa continuar falando sobre paradas aqui. Então, e para mim, e eu gostaria que você respondesse, para você, qual é a importância da cidade contar com essa grande expressão do movimento? Então, isso. Até o ano passado, aqui não acontecia parada. Eu acho que é importante frisar, né, que esse movimento inicial de fazer uma parada começou com a juventude, né, da cidade, com jovens periféricos, como eu falei aqui, né, da Casa da João, da Família Stronger. Eles, né, numa iniciativa ali da juventude, resolveram que precisava ter parada em Suzano e aí começaram o diálogo com os outros movimentos da cidade, chegaram na Frente LGBT, e hoje a gente é do tamanho que é. E eu acho que, assim, a importância da cidade ter, eu acho que ela está principalmente ligada a gente conseguir avançar nos direitos da população LGBT em Suzano, porque Suzano não tem política pública para essa população. Vocês podem fazer matéria em todas as instâncias, saúde, educação, assistência social. Vocês vão ver que não existe política pública pensada para essa população. Então, a importância dessa manifestação está, em primeiro lugar, nesse ponto de que nós precisamos lutar. E, ao mesmo tempo, mostrar que Suzano
tem potencial para escrever uma outra história no que se refere ao respeito à diversidade humana, à diversidade, né, da orientação sexual, do desejo, da identidade de gênero das pessoas. Então, ter uma parada em Suzano mostra que essa cidade quer ser uma cidade que respeite a existência da população LGBT. Lilian, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui nos acompanhando. Eu abro este espaço para suas considerações finais, para fazer uma chamada para o pessoal para estar presente neste domingo. Bom, eu agradeço mais uma vez o espaço, foi um prazer estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente debater, conversar sobre isso, né? Porque a população LGBT, nós LGBTs, temos o direito de existir, então o que a gente quer é conversar com a comunidade, que a população, principalmente, se livre desses discursos violentos e falaciosos e mentirosos sobre o que nós somos e o que nós queremos. Nós somos pessoas e queremos o que todo mundo quer, viver com plenitude, viver, ter uma vida feliz. Então, por isso, eu quero convidar a população de Suzano para estar no domingo na Parada LGBT, não só as pessoas LGBTs, mas quem não é LGBT, quem tem dúvida, quem fala que diabo é isso de LGBT? Vai no domingo, conversa com a gente, escuta o que a gente tem para dizer, fica ao nosso lado, que vocês vão ver que o que a gente quer nada mais é do que conversar com a população, para que a população compreenda que é preciso que os nossos direitos sejam garantidos e que na coletividade a gente vive muito melhor, porque sozinho, né, seres históricos e seres sociais como nós, não vivemos sozinhos. Então, por isso, a gente vai para a rua no domingo, a partir do meio-dia, ali na ruazinha ao lado do Burger King, segunda parada LGBT de Suzano, é hora do levante dos corpos trans e travestis. A gente quer todo mundo na rua, com muita festa, com muita alegria, mas com muito espírito de luta pelos nossos direitos. Lilian, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui concedendo essa entrevista e muito obrigado a vocês que estiveram nos acompanhando até este final. Nós agradecemos de coração e até a próxima.